combater esse preconceito tão grande que cerca a pessoa que tem esquizofrenia. Por que isso, gente? Por que isso, minha gente? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leca Raine e estou aqui para falar um pouquinho sobre a esquizofrenia. Fique comigo, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. O nosso tema de hoje é direcionado a qualquer pessoa. Qualquer pessoa, tenha ou não um contato direto ou um contato indireto com uma pessoa que tem esquizofrenia. Então esse vídeo é para você, para mim, para todos nós, para que a gente se sensibilize a respeito dessa questão. E uma coisa que é muito importante trazer nesse vídeo é que esquizofrenia é um transtorno do espectro da esquizofrenia, ou seja, é algo que não tem cura, mas que tem possibilidade de remissão dos sintomas. A pessoa pode ficar muito bem, ela pode trabalhar, ela pode produzir, ela pode conviver socialmente, ter família, ter filhos, enfim, ela pode levar uma vida normal. A partir do momento que tudo isso pode acontecer, eu acredito que é sim a obrigação de qualquer um de nós orientar essa pessoa para que ela faça o tratamento. O tratamento é essencial e a única forma da pessoa aceitar fazer o tratamento e ter condições de seguir com esse tratamento, porque ele vai ser vida afora, é recebendo o apoio de qualquer pessoa que esteja junto a ela. É muito importante. É por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Mas antes eu quero te pedir que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se inscreva, compartilhe esse vídeo, dê um like, você não imagina o tanto que isso é importante para mim. Eu estou precisando somar 4.000 horas de visualizações, eu já tenho quase 3.000 horas. Eu preciso somar 4.000 horas para que o canal seja monetizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada anúncio que houver dentro dos meus vídeos, intercalados com os meus vídeos, eu vou ganhar alguns centavos em cima disso. É claro que não é uma renda substancial, é claro que não é um dinheiro que vai fazer a diferença na minha vida, mas, gente, é um incentivo para uma pessoa que está trabalhando há mais de 2 anos nesse canal e tentando justamente fazer isso, com que a minha voz chegue a mais pessoas. É muito importante que não somente a esquizofrenia, mas todos os outros transtornos mentais sejam de conhecimento de todas as pessoas, para que a gente acabe de vez com o estigma. O preconceito, aliás, é o primeiro tópico desse rol de informações que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Combater esse preconceito tão grande que cerca a pessoa que tem esquizofrenia. Porque isso, minha gente, não há a menor necessidade da gente ter cuidado, da gente ter, sabe, tomar um cuidado maior, ficar distante. Não é necessário nada disso. Muito pelo contrário, a pessoa que tem esquizofrenia, ela é mais sensível, ela sabe que ela tem um adoecimento e ela sabe que as pessoas que estão ali próximas a ela merecem toda consideração. Porque normalmente, justamente isso, as pessoas se afastam, temerosas de que vai acontecer alguma coisa, algum episódio violento. Não, gente, nada disso. Isso é totalmente infundado, até porque a pessoa que tem esquizofrenia e ela está fazendo o tratamento, ela não fica sujeita a ter surtos psicóticos, que é quando a pessoa ela fica fora da realidade, ela fica acreditando em uma coisa que não está acontecendo. E ainda assim, eu já presenciei vários surtos, inclusive do meu filho, e ainda assim não existe essa questão da violência. A menos que o quê? Em alguns casos, as pessoas agridem a pessoa que está em surto.
ela está passando por aquele momento, já é um momento tão difícil, e aí vem alguém e ofende, e às vezes usa de violência, quer obrigar a pessoa a fazer tal coisa, quer trancar a pessoa em determinado lugar, e é claro que essa pessoa vai se defender. Eu faria isso, você faria isso, qualquer um de nós faz isso diante de uma ação violenta, de uma ação de agressividade, a gente reage com agressividade. Fora isso, a pessoa é o que ela sempre foi. Se ela era uma pessoa bastante amável, bastante próxima, ela vai continuar sendo essa pessoa. Ela só precisa de um tempo, de uma fase para iniciar esse tratamento. Então, que isso fique bem claro. Esse estigma, esse medo de que a pessoa não pode trabalhar, ela não pode estar dentro de um ônibus porque ela vai sair agredindo as pessoas. Imagina, esquizofrenia não faz isso com ninguém, de virar a cabeça e fazer com que a pessoa vire uma outra pessoa. Eu sou uma pessoa boazinha, calminha, e de repente eu viro um monstro irracível. Não existe isso. Assim, já passou do tempo da gente colocar isso abaixo, esse estigma, esse preconceito, essa discriminação por parte da sociedade. E você, eu e todos nós que temos um pouco de conhecimento, nós que estamos tentando aprender, que estamos tentando nos desenvolver como pessoas, como seres humanos que somos, a gente tem obrigação de tentar debelar isso, porque muitas vezes essas pessoas não têm voz, elas não têm quem fale por elas. A pessoa que tem esquizofrenia, dependendo se ela tiver uma família muito humilde, que não tem conhecimento nenhum a respeito desse adoecimento, ela precisa de alguém que possa orientá-la, para que ela possa fazer um tratamento e ela possa ficar bem. Isso é muito importante mesmo. Então, isso me leva a falar do segundo item desse rol de informações que eu disse para vocês, que eu trouxe aqui, que é justamente ter condições de identificar precocemente esse adoecimento. Identificar a esquizofrenia antes mesmo do primeiro surto psicótico é o ideal. Eu explico. Normalmente, as pessoas só descobrem que estão com esquizofrenia, elas só recebem o diagnóstico depois que elas têm 1, 2, 3, 4, 5 surtos psicóticos. Acontece que o surto psicótico, ele faz o quê? Ele meio que fragmenta a mente dessa pessoa. Ele faz com que essa pessoa, ela tenha que juntar depois, quando ela sair desse surto, essa mente vai ter que juntar os caquinhos. Veja bem, eu estou falando de uma forma muito popular para nós que somos leigos, né? De uma forma bem para a gente entender mesmo. E isso foi uma psicóloga que me falou uma certa vez, que a mente da gente, ela é como um espelho que, com o surto psicótico, ela se fragmenta, ela se quebra, e depois esses caquinhos eles vão ter que ser juntados. Só que esses caquinhos colados, eles nunca vão formar o mesmo espelho que acontecia antes. Agora imagine se a cada surto psicótico que acontecer for a quebra desse espelho. No final ele vai estar completamente fragmentado, e aí o que vai acontecer? Essa mente, ela vai ter muita dificuldade de funcionamento. Então, por isso que é importante evitar o surto psicótico. E como é que se evita? Com orientação, com conhecimento, com leitura a respeito. Porque se a gente não sabe quais são os sintomas da esquizofrenia, a gente vai acreditar que aquela pessoa está agindo de má fé, a gente vai achar que ela quer se vingar de alguma coisa em relação a gente vai achar até que ela teve um surto, mas a gente não vai ter condições de saber exatamente o que está acontecendo e por que ela está agindo daquela forma. Então, sintomas positivos que são ligados à alucinação, ao delírio,
pensamento desorganizado, quando a pessoa ela não consegue juntar os fatos reais e ela começa a falar coisas que não têm nada a ver. Esses são sintomas que sim podem indicar esquizofrenia, um surto de esquizofrenia que está vindo por aí. Quando a pessoa ela passa a descuidar da higiene, quando ela não quer tomar banho, quando ela não quer ser tocada, abraçada, quando ela começa a não querer se misturar com as outras pessoas, às vezes até os parentes, são sintomas negativos, chamados sintomas negativos desse adoecimento, que também podem indicar que está vindo um surto por aí. Então, o que acontece? É preciso que essa pessoa seja levada ao médico, para que ela seja medicada, para que ela não chegue a ter esse surto psicótico. E se ela tiver esse surto, que esses surtos não aconteçam novamente. E como é que isso vai acontecer? Com a medicação. Tomando a medicação, a pessoa é que vai conseguir se equilibrar e não entrar em um outro processo de psicose, de aguda, que seria o próprio surto. Então, é importante que a gente saiba identificar, e para a gente saber identificar, a gente precisa ter o conhecimento necessário. Para ter o conhecimento é preciso que a gente leia a respeito, é preciso que a gente se informe, que a gente procure saber, afinal de contas, mesmo que eu não tenha ninguém com esquizofrenia ao meu lado, gente, é um adoecimento grave, é um adoecimento que atinge 1% da população, é um adoecimento que é conhecido desde o século XIX, né? E que precisa, a gente como pessoas bem informadas que somos, a gente precisa estar a par. O que eu percebo é que quando, por exemplo, quando antes, agora até que não, mas no início, quando eu falava sobre isso, sobre essa questão que acontecia com o meu filho, desse adoecimento que aconteceu com ele, as pessoas procuravam mudar de assunto, fugir do assunto. Gente, isso não faz o menor sentido. A esquizofrenia não é contagiosa. Não é aquela coisa que se você estiver perto da pessoa, você vai pegar. Não é falando sobre a esquizofrenia que o seu filho vai ter, que a sua filha vai ter, que, enfim, que você vai adoecer. Não é. Pelo contrário, quanto mais a gente disseminar o conhecimento a respeito, mais a gente vai estar longe desse transtorno. Por quê? Porque ele começa a ser tratado de forma tão precoce que os sintomas nem vão ser percebidos e muito menos vão causar um transtorno enorme na vida dessa pessoa, que é o que acontece hoje. As pessoas, elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem estudar, elas não conseguem ser produtivas, porque elas levam anos, meses no mínimo, ou anos para serem diagnosticadas e levam também anos para serem tratadas. Quando elas começam a ser tratadas, aí já passaram por tantos surtos. E aí lembra o que eu falei do espelho? Elas já passaram por tantos surtos que esse tratamento fica muito difícil, fica muito mais complicado. Aí precisa de medicações mais caras, a medicina está avançando, a medicina está fazendo a sua parte, está tentando descobrir outras medicações, os grandes laboratórios fazem isso. A paliperidona do Invega Sustena é um exemplo disso. A paliperidona, ela deixa a pessoa praticamente como ela era antes do adoecimento. Mas, de acordo com o tanto de surtos que ela teve, não vai ser igual. Ela não vai ter todas as características que ela tinha antes. Mas isso eu estou falando não é mudar a personalidade, não. Veja bem, não é mudar a personalidade. É tirar a motivação da pessoa para ela ir atrás, para ela tentar aprender, para ela tentar fazer diferente, para ela procurar uma nova carreira para a vida dela. Porque muitas vezes aquela primeira carreira, aquilo que ela estudava, já não é mais possível. Então ela vai ter que se adequar às novas condições, às novas habilidades que ela tem. E tudo isso só é possível quando esse tratamento ele é iniciado bem cedo.
E aí eu volto a repetir, a responsabilidade é de todos nós em tentar ajudar essa pessoa. E aí, quando você tiver esse conhecimento, o que você vai poder fazer? Você vai sensibilizar outras pessoas também. Você vai poder falar para as outras pessoas que elas não têm nada a temer, que essas pessoas elas podem tranquilamente conviver com uma pessoa que tem esquizofrenia. E isso vai ser muito importante. Você vai ser um agente causador de mudanças, mesmo sem ter contato ou ser tão próximo de uma pessoa que tenha esquizofrenia, você vai ser um agente transformador, só com as informações que você tem. Imagine o tanto de pessoas que você vai beneficiar com isso, sabe? Com essas informações. Então eu te proponho, se você, olha só, se você não quer pesquisar, se você não quer entrar aí no chat GPT da vida, se você não quer entrar nos Google da vida para pesquisar sobre esquizofrenia, eu te aconselho a maratonar esse canal. Eu tenho uma playlist aqui só de esquizofrenia e, gente, eu tenho vários vídeos onde eu falo dos sintomas, os sintomas positivos, o que são, os sintomas negativos, o papel da família, o papel da própria pessoa adoecida, o papel que essa pessoa tem que ter em relação a esse tratamento, a responsabilidade que ela tem que ter em relação a isso. Tudo isso eu falo aqui no canal. Então eu te convido, se você acha que não tem tempo e tal, de vez em quando assista um desses vídeos. Eu tenho certeza que você vai ser esse agente transformador de mudanças para um adoecimento, para um transtorno que precisa muito da sua ajuda. Porque não é possível mais no século XXI a gente lidar com esse estigma. Porque a pessoa às vezes fala de uma forma diferente, porque às vezes a pessoa tem um olhar diferente, a gente discriminar tanto essa pessoa. Já aconteceu, inclusive, de pessoas serem mortas, porque eu me lembro bem, aquele rapaz, eu esqueci o nome dele, aquele que morreu no Camburão, que os policiais rodoviários soltaram bomba de gás lacrimogênio com ele lá dentro do Camburão. Ele tinha a medicação para esquizofrenia dentro do bolso, ele tinha esquizofrenia, mas ele não sabia se manifestar, ele não sabia falar para as outras pessoas o que ele tinha, por que ele agia daquele jeito, por que ele estava falando daquele jeito. E aí ele foi discriminado. Qual foi o crime dele? O crime dele foi ter esquizofrenia. Gente, isso é um absurdo, isso não pode mais acontecer. E quantos outros acontecem, quantos outros casos acontecem por aí? E muitos até não chegam ao extremo de ser morte, mas muitos são açoitados, apanham, sabe? São agredidos fisicamente, moralmente, são agredidos de uma maneira totalmente irracional por parte de pessoas que querem só fazer a maldade. E essas pessoas contam com quem? Contam conosco, contam com a sociedade esclarecida. Porque pessoas que querem maltratar e fazer o mal, elas já têm demais. Elas precisam de pessoas que saibam realmente o que está acontecendo e que possam defendê-las ali naquele momento, ali no metrô, ali no ônibus. Para encerrar esse nosso tema, eu também queria falar um pouquinho sobre a medicação. A medicação, ela tem que ser prescrita por um médico. Esse médico, ele sabe o que está fazendo, ele estudou para isso. Então, toda vez que você ouvir que a medicação não faz efeito, eu vou dar chazinho da folha de maracujá, eu vou dar maracujina, a pessoa pode se acalmar tomando chá da folha de chuchu, pelo amor de Deus, não deixe que isso aconteça. Quando você ouvir alguém falando que vai parar de tomar a medicação para esquizofrenia, para tomar um chá, não deixe que isso aconteça. Chá não resolve, nesse caso chá não resolve, piora, o chá só piora. Porque muitas vezes ele vai mascarar um sintoma que está ali para eclodir e esse sintoma depois vem com tudo. Que aí depois vem todos aqueles sintomas juntos e aí fica muito mais difícil de controlar e de tratar. E de colocar essa pessoa novamente nos trilhos, equilibrada, tá?
Então é isso, esse vídeo foi para você, esse vídeo é para mim, esse vídeo é para todos nós, enquanto cidadãos de bem nessa sociedade que precisa tanto se melhorar, que precisa tanto se desenvolver. É preciso o quê? Que cada um de nós se autodesenvolva primeiro para que essa sociedade se desenvolva como um todo. É isso aí. Um beijo para você. Muito obrigada por estar aqui comigo, por ter assistido esse vídeo. Melhor ainda se você puder compartilhar, eu te agradeço muito. Ótima semana para você. Fique com Deus. Até a próxima.